Olá, estamos de volta com Estação Mulher. O meu nome é Heloísa e eu sou do Grupo Mulher Brasileira e a gente vai estar aqui hoje com você até meio-dia no Estação Mulher, o programa do Grupo Mulher Brasileira, onde você tem a sua opinião, onde você fica bem informada e informado e onde você pode discordar ou concordar com a gente. O que a gente quer é saber a sua opinião. E essa semana a gente tem uma opção de informação para você. A gente quer falar do Congresso das Trabalhadoras Domésticas, que nós participamos, o Grupo Mulher Brasileira participou em Atlanta, com a Aliança Nacional das Trabalhadoras Domésticas, onde foram discutidos assuntos importantes. Por exemplo, foi discutido a, a minuta, o conteúdo de um contrato, os termos de contratos que a gente está propondo a nível nacional para as trabalhadoras domésticas, para quem limpa a casa, para quem é babá, para quem toma conta de idoso. Isso é uma coisa importantíssima, porque hoje em dia não existe esse contrato. É difícil quem faz esse contrato. Mesmo quem trabalha em casa de família a semana inteira por várias horas, às vezes não tem um contrato. E o contrato é importante porque ele normatiza o seu trabalho, ele diz quantas horas você tem de folga, quantas horas você tem que trabalhar, se você tem direito a férias, se você não tem direito a férias, se você vai ter aumento todo ano. Então, é importante um contrato, você quer ter um contrato. A outra coisa que foi discutida no Congresso, que foi muito importante, é que vai ser, vai ser apresentada no Congresso Nacional uma proposta, um projeto de lei, um anteprojeto de lei, de uma Carta de Direitos das Trabalhadoras Domésticas. Vocês sabem que Massachusetts é o segundo estado dos Estados Unidos a implantar uma Carta de Direitos das Trabalhadoras Domésticas. Agora, tem 8 estados que têm uma Carta de Direitos, que tem uma lei que protege as trabalhadoras domésticas. Mas agora a gente vai querer fazer isso a nível nacional, porque aí seria uma lei que beneficiaria todas as trabalhadoras domésticas em todos os Estados Unidos, independente de onde você mora. E isso deve estar sendo apresentado no ano que vem, quando começa a nova legislatura, em janeiro. Mas a gente uma ideia do que vai constar nesse anteprojeto durante esse congresso. A outra coisa que foi falado nesse congresso importantíssima é a possibilidade, a criação, na realidade, o lançamento já está previsto para o dia 30 desse mês, de um plano de benefício para as trabalhadoras domésticas. Esse plano de benefício dá direito a férias pagas, a seguro de saúde, a dias doentes pagos, e isso não seria pago pela trabalhadora doméstica, mas pelo patrão. E isso é através de uma contribuição que o patrão concordaria em fazer. Essa contribuição é no mínimo de $5. Então, por exemplo, se você vai limpar uma casa e essa casa custa 100, o patrão concordaria, cada vez que você vai limpar a casa, colocar mais $5, que iria para um fundo que proporciona a você o benefício de ter um dia que você está doente, poder faltar ao trabalho e ainda receber o seu dinheiro. Uma aposentadoria. Isso é muito importante, gente, né? Então, nós vamos conversar sobre isso, mas primeiro, agora, eu quero dizer para vocês que a gente tem 2 entrevistas muito boas. Primeiro, com o professor James Green, que é da Universidade Brown, em Rhode Island. Ele é historiador. Ele morou no Brasil há muitos anos, ele conhece a história do Brasil e ele foi para o Brasil para observar as eleições. E ele voltou, nos deu uma entrevista antes de ir, agora está nos dando uma entrevista sobre o que ele viu no Brasil, que eu quero compartilhar com vocês. Nós vamos conversar com o Jim e vamos também conversar com a Lídia Ferreira, que é organizadora dos direitos trabalhistas no Grupo Mulher Brasileira e que está lançando seu primeiro livro sobre histórias de mulheres que são sobreviventes da violência doméstica. Vocês sabem que esse mês é o mês da conscientização contra a violência doméstica e contra o câncer de mama, conscientização sobre esses assuntos. O grupo está lançando agora, no dia 17, que é quarta-feira, uma mesa redonda, está promovendo uma mesa redonda junto com o Consulado do Brasil e o Espaço da Mulher Brasileira do Consulado do Brasil, o Centro Comunitário da Nova Inglaterra, que fica em Stoughton, e também com a MAPS, nós estamos lançando,
promovendo uma mesa redonda para discutir esses assuntos. Você está convidada, 6h30 da tarde, no Grupo Mulher Brasileira, tá? Nós vamos também fazer 2 Facebook Live, um dia 19, ao meio-dia, com a doutora Elisa Tristan, que muitos na comunidade brasileira conhecem. Ela vai falar sobre câncer de mama, sobre saúde da mulher com foco especial em câncer de mama, já que esse é o mês da prevenção do câncer de mama, da conscientização. E no dia 24, 4h30 da tarde, nós vamos fazer um Facebook Live com a Lídia Ferreira, falando direto, conversando com as trabalhadoras domésticas, dando mais notícia sobre esse plano de benefícios, sobre contrato, sobre a Carta de Direitos dos Trabalhadores Domésticos aqui de Massachusetts, e a que vai ser lançada no Congresso Nacional, que vai ser submetida no Congresso Nacional para aprovação. E nós vamos também conversar com a advogada Hannah Crispin, que vai falar das últimas informações sobre imigração. Eu vou falar mais sobre isso depois. Agora nós vamos conversar com a Lídia e logo depois que terminar com a Lídia, nós vamos conversar com o professor James Green. Fica conosco até meio-dia. Vamos conversar hoje no Estação Mulher com a Lídia Ferreira, que é organizadora dos direitos trabalhistas no Grupo Mulher Brasileira, trabalha também com as trabalhadoras domésticas para implementar a Carta de Direitos das Trabalhadoras Domésticas, e ela está lançando um livro, Superando um Passado Violento. São histórias de mulheres que são sobreviventes de violência doméstica. E ela está lançando exatamente nesse mês, que é o mês de outubro, é o mês da conscientização contra a violência doméstica e também contra o câncer de mama. Então, nós vamos conversar com a Lídia. Lídia, por que você teve a ideia de escrever esse livro? Luísa, eu quero agradecer primeiro a oportunidade de estar falando sobre esse projeto que eu tenho desenvolvido nos últimos 3 anos. O motivo de eu estar lançando esse livro agora esse mês é porque, através do trabalho aqui no grupo, a gente sempre recebe ligações de vítimas, né, e sobreviventes da violência doméstica, procurando informações dos direitos ou até mesmo ajuda. Nós temos vários casos. E ouvindo essas histórias, eu senti o desejo de escrever e poder compartilhar algumas das histórias e experiências, principalmente para poder ajudar as mulheres que estão vivendo essa situação, que elas possam acreditar de que existe, sim, a superação, que a superação é possível e qual é o caminho. Então, através dessas histórias, outras mulheres possam também se inspirar e correr atrás de seus direitos e saírem dos relacionamentos abusivos que elas estão vivendo. Quanto tempo demorou para você escrever? 3 anos. Ou para fazer, né, desde a ideia até o final? Sim, as entrevistas? Sim, um pouco mais de 3 anos. No livro eu relato a história, eu conto a história de 4 sobreviventes da violência doméstica. Essas 4 mulheres... Como é que você escolheu essas mulheres? Foi através de contatos e relacionamentos, e conforme eu fui conhecendo um pouco sobre a intimidade, essa pessoa veio se abrir comigo, então eu fiz o convite. E elas se prontificaram a estarem compartilhando as experiências. E a partir daí, então, eu fiz uma série de entrevistas, né, individuais, onde eu fiz perguntas e elas foram se abrindo a respeito do que elas passaram. Nessas entrevistas, o foco é falar sobre a superação. Porém, é necessário contar a história para que o leitor possa entender o que essa mulher superou. E o interessante, Heloísa, é como as histórias são similares. Então, no livro eu falo a respeito dos tipos de violência contra a mulher, dos tipos de violência doméstica, né? E eu também procuro levar algumas informações para que as pessoas possam entender. Então, por exemplo, eu cito palavras-chave referente ao tipo de violência específica que aquela mulher sofreu. Então, por exemplo, contando a história de uma das mulheres, se eu puder resumir.
essa mulher sofreu violência física, mas normalmente nunca ela sofre uma violência só. Mas basicamente ela sofreu violência física. E aí, nesse caso, então, eu coloco como palavra-chave a violência física, o que representa a violência física, e aí eu conto como essa pessoa superou essa situação ou essa vida, né, de violência doméstica. Além disso, eu também coloco alguns dados, como, por exemplo, a questão da lei da Maria da Penha, né, que é uma coisa importante, que muita gente ainda não sabe, qual foi o motivo pelo qual a Maria da Penha se tornou essa mulher que acabou inspirando a lei. E o interessante é que ela sofreu todos os tipos de abuso, a Maria da Penha, principalmente físico, e ela chegou ao ponto que o marido chegou, além de espancá-la quase até a morte, colocou fogo nela e ainda eletrocutou, quer dizer, deu choque nela. E ela acabou ficando paraplégica, né, devido às consequências dos abusos que ela sofreu. Mas essa mulher, além de inspirar a lei, ela também é inspiração para muitas outras mulheres. Então, o foco principal do livro é falar a respeito dessas experiências. Mas também tem o objetivo de informar as pessoas que muitas das vezes não reconhecem o que é a violência doméstica. Nós conversamos com pessoas que muitas das vezes dizem assim: mas ele não me bate, ele só me xinga. Não, ele não me bateu, ele só me empurrou e eu caí no chão. Ou então, não, ele me trata bem, ele só é extremamente ciumento, por isso que eu não posso falar ao telefone quando eu não estou perto dele, ou então ele controla onde eu vou, mas isso é um cuidado excessivo, isso é amor. Quer dizer, o que realmente é a violência doméstica, né? Então, o livro fala sobre a violência física, a violência sexual, a violência emocional, também a financeira, a moral. Quer dizer, e como que essas coisas estão interligadas? Muitas dessas mulheres sofreram abuso na infância, da parte de pai e mãe, aí é abuso físico, né, negligência, e acabaram também tendo relacionamentos abusivos, e muitas delas tiveram mais de um relacionamento abusivo. Outra coisa também que o livro tenta abordar é a questão do preconceito contra a mulher que é vítima da violência doméstica. Hoje mesmo eu estava conversando com uma mulher que ela é sobrevivente da violência doméstica, mas estava criticando o porquê que as mulheres adultas ainda entram em relacionamentos abusivos. Por que essas mulheres não denunciam? E eu virei para ela e falei assim, esse é um dos motivos, por causa do julgamento. Porque cada caso é um caso, cada experiência é única e, infelizmente, existem diversos motivos pelos quais as mulheres não denunciam. A mulher, por exemplo, existe um estudo que diz que existem 72 motivos pelos quais as mulheres não saem de casa. E, além disso, demonstra-se que existe um ciclo onde elas normalmente precisam passar por 7 vezes até terem coragem de realmente saírem desse relacionamento abusivo. Então, o que é necessário que a gente tenha também como ferramenta para conversar com as jovens que estão começando a namorar e que muitas das vezes não identificam porque estão apaixonadas ou porque são inexperientes. Então, é uma maneira também da gente começar uma conversa com os jovens a respeito disso. E eu também sugiro que não só mulheres leiam o livro, mas os homens também. Claro. Pais que possam estar conversando com seus filhos, qual é a maneira correta de tratar uma mulher. E por que a mulher? Porque a gente sabe que a mulher é a maior vítima, né? E sendo que as mulheres que sofrem violência doméstica, 70% dos abusadores são pessoas da família. Então, é por isso que é conhecido como a violência doméstica. E por isso que é importante que a gente trate esse assunto de uma maneira mais clara e mais profunda. As histórias são histórias fortes, são histórias que impactantes, mas são histórias realmente bonitas porque elas tiveram um final feliz. Elas conseguiram superar diversos traumas. É um processo longo, não é algo simples de se resolver,
mas elas conseguiram não somente superar a violência doméstica, mas conquistar outras coisas na vida, e que isso é muito importante para encorajar outras pessoas também a superar a situação e a evitar entrar numa situação dessa. Tem um traço comum nessa trajetória de superação, tem um traço comum a todas, conseguiram superar porque alguém deu apoio, porque elas foram numa organização que ajudou, ou não? É variado? Tem um traço em comum. Elas, quando chegaram ao fundo do poço, se a gente disser assim, elas perceberam que ou elas iam morrer se elas continuassem, ou elas teriam uma nova chance se elas conseguissem sair. Então, elas criaram coragem para buscar ajuda. E dessa ajuda tem tanto a ajuda através de uma entidade ou da própria polícia, dando uma assistência, como também psicológica. Então, elas não superaram sem um apoio psicológico e um apoio jurídico. Elas tiveram esse tipo de apoio. Isso elas tiveram em comum. Agora, o tempo que cada uma delas levou até conseguir isso é que varia. Porque justamente depende da idade, né, do onde você está vivendo. Então, mas uma coisa em comum que elas têm, que são todas imigrantes brasileiras, né, que vivem aqui no estado. Então, esse processo de recuperação também foi se dado aqui nos Estados Unidos. Então, é outra coisa que elas têm em comum. As histórias são anônimas, né? Os locais e os nomes foram modificados para poder proteger não só a pessoa, mas os envolvidos também. A intenção não é julgar ninguém, nem colocar o dedo, mas é colocar o dedo na ferida, sim. E por isso que elas se sentiram encorajadas de falar sobre a questão. Algumas estavam falando pela primeira vez sobre isso, assim, mas todas se prontificaram porque elas acreditam que faz parte do processo da cura você poder falar sobre o que aconteceu, falar sobre o que elas estão vivendo. Você diria que o seu livro é mais para as brasileiras no Brasil ou tanto faz? Tanto faz, porque independente se você é brasileira, se mora no Brasil, se mora nos Estados Unidos, a violência doméstica ela é semelhante a qualquer pessoa. E não adianta dizer assim, mas isso aconteceu porque são brasileiras vivendo na América. Não, porque as histórias não aconteceram exatamente aqui. Tem histórias que aconteceram aqui, abusos aqui e outros no Brasil. Então, mas elas são brasileiras, por isso viveram. Não, as pesquisas demonstram que a violência doméstica atinge todas as faixas etárias, todo mundo. Camadas sociais. Todas as camadas sociais, todo mundo, independente. Agora, os recursos são diferentes, mas a vergonha é a mesma, a culpa é a mesma, a dificuldade de procurar ajuda por causa do sentimento de culpa é o mesmo. Então, por isso que... e fora que, por exemplo, no Brasil, vítimas de violência domésticas e violência sexual, elas têm uma chance muito maior de terem riscos tanto de abortos como também de HIV. Elas estão mais expostas. E isso também gera depressão, né? Pensamentos suicidas, problemas emocionais. Isso tudo está interligado. Então, não é uma questão somente de questão social, socioeconômica, mas também é uma questão de saúde. É uma questão de saúde pública. Porque se a gente protege as nossas mulheres da nossa comunidade, se a gente protege os nossos filhos, as nossas filhas, se a gente protege uma amiga, por exemplo, a gente também está evitando problemas de saúde que afetam de uma maneira geral a população como um todo. Então, qual é o que deixaria você mais feliz com esse livro? Qual é o resultado que você gostaria de ter com esse livro? O objetivo desse livro é poder levar as mulheres que estão vivendo essa situação a criarem coragem e terem confiança de que é possível superar a violência doméstica. Ao mesmo tempo, esse livro ser usado como ferramenta
para iniciar conversas, diálogos dentro de casa e junto com o seu grupo na sua igreja, junto com o seu grupo na escola, a respeito do que é a violência doméstica, como é possível sair da violência doméstica. O livro também tem, em umas das orelhas, né, onde você pode usar como marcador, telefones de contato que você pode estar ligando para pedir ajuda. Então, Legal. tanto você pode ligar para o número 1-800 no Brasil, como também aqui, especialmente aqui, né, no estado, você pode estar ligando para alguns lugares como o Consulado, Grupo Mulher Brasileira, e pedindo ajuda. E você está fazendo o lançamento agora, esse mês de outubro? Sim, a gente está organizando o lançamento, que eu espero que seja lá no Consulado, no dia 30, onde vai ser o encerramento dos eventos, né, da campanha do combate à violência doméstica e é claro que isso vai ser uma honra para mim poder estar fazendo isso e é muito especial de poder fazer isso no mês de outubro, onde é o mês de combate à violência doméstica. E a gente pretende fazer aqui no grupo também. Sim, no dia 17. 17 vai ter aqui uma mesa redonda, uma conversa sobre violência doméstica. Sim. Né? E onde é que as pessoas encontram o livro? Fala novamente o nome e como que as pessoas acham o livro. Sim. Quem estiver ouvindo a entrevista está interessada. O nome do livro, mais uma vez, é Superando um Passado Violento, né? O meu nome é Lídia Ferreira. Se você colocar no Google, você vai encontrar. O livro você pode encontrar ele no e-book, quer dizer, você pode baixar e ouvir, ou quer dizer, desculpa, você pode baixar e ler no seu celular ou no seu computador, ou então você pode ter o livro impresso. O livro, se você procurar o nome, você vai encontrar na internet e está sendo vendido pelo Clube dos Autores. Também você pode encontrar no Amazon e outras livrarias no Brasil e também a venda online. E aí também você pode encontrar no Plataforma Digital Feminina, www.plataformadigitalfeminina.com, e lá é um website que eu criei e é onde você vai encontrar o livro, é só clicar, comprar, e aí você pode adquirir o seu. E você pode pagar com dólar e real ou só com uma moeda? Não, você pode pagar com cartão de crédito e... Tá. Tanto faz. Tanto faz. Que legal. Mais alguma coisa que você queira acrescentar sobre você? Quando é que você vai escrever o segundo livro? Bom, na verdade, quando é que eu vou publicar? Porque eu tenho outros livros escritos, mas Sobre? Eu tenho vários temas. Eu quero poder continuar incentivando mulheres a descobrir um potencial que elas já possuem, mas que muitas das vezes fica lá guardado, né? Então, eu creio que esse livro é um pontapé inicial assim para poder incentivar outras. E de onde que vem essa determinação sua de fazer isso? Eu creio, Heloísa, que desde pequena eu escrevo. Eu acho que é uma maneira de me comunicar. Eu me considero uma comunicadora. E a escrita é uma forma de você se comunicar, né? Então, eu acho que a inspiração vem daí. Eu tenho na família minha mãe, que também escreve, tios, enfim. Então, assim, eu acho que vem disso aí. Então, a gente pode esperar o segundo, terceiro, quarto, quinto? Tomara. Tomara, eu acho Você sabe como é trabalhoso fazer, né, um livro? É muito trabalhoso, mas eu acho que é uma satisfação grande, é gratificante. Sim. Pois E eu acho que a escrita é uma forma da gente... Claro que é uma forma de se comunicar, mas é uma forma também de informar, né, de educar. Sim. Durante o processo das entrevistas foi bastante difícil para mim, porque você ouvia aquela história, de certa forma você vive. Né? E depois, na hora de você escrever, eu me coloquei no lugar da pessoa. Né? Então, o livro está escrito, a história é contada na primeira pessoa. Então, eu me coloco como se fosse... Eu vivi aquilo. E aí realmente é difícil, eu me emocionei, enfim. Pessoas que já leram também se emocionaram. Claro, com certeza. São histórias fortes, né? São. Então, o livro é escrito na primeira pessoa. É você a primeira pessoa ou a vítima? Vítima... Vítima não, sobrevivente. A sobrevivente é a pessoa. É a pessoa. É a pessoa. Eu conto a história é contada pela própria pessoa.
Ótimo, ok. Então, super obrigada, parabéns pelo lançamento do livro. A gente mal pode esperar aqui para a gente ter o livro, ou pelo menos ter as histórias, saber mais das histórias, poder ler, né? Buscar o livro. Eu que agradeço. Obrigada. O Estação Mulher hoje volta a conversar com o professor James Green, que foi para o Brasil observar o primeiro turno das eleições, e nós vamos conversar com ele hoje sobre o que ele observou nesse primeiro turno. Tudo bem, Jim? Tudo bem, Heloísa. Então, você foi para o Brasil, você ficou aonde? Eu estive no Rio e em Belo Horizonte. E o que você observou nessa eleição, nesse primeiro turno? O que surpreendeu você ou não surpreendeu? Bom, primeiro, antes da votação, sexta e sábado, eu notei uma polarização muito grande, uma coisa que eu nunca tinha visto na história do Brasil até agora. Pessoas com opiniões muito fechadas, muito decididas. E isso foi refletido nos resultados domingo, quando o Bolsonaro e as pessoas que apoiaram ele realmente derrotou muito dos candidatos tradicionais, e ele entrou em primeiro lugar entre os candidatos para a presidência. Eu acho que os pesquisadores que fizeram pesquisas antes da eleição ficaram surpreendidos também pelos resultados. Agora, tem uma série de observações sobre isso. Claro, mas você diz pela radicalização ou para quem chegou no segundo turno do jeito que chegou? São duas coisas. Primeiro, a polarização entre os brasileiros, com opiniões muito decididas, muito fortes. Eu acho que a cordialidade brasileira, se existir no passado, não tem mais. As pessoas estão muito fortes nas suas opiniões, muito agressivos nas suas decisões, nas suas opiniões, e muito convencidos de que eles têm razão. E quando pergunto às pessoas sobre o porquê de apoiar um ou outro candidato, também vi respostas muito fracas de pessoas que não tinham investigado muita informação sobre os diversos candidatos e que me disseram coisas que indicam que eles estão recebendo informações parciais e às vezes falsas, ou seja, o famoso fake news que está circulando muito no internet e no WhatsApp e nas redes sociais. Agora, sobre esses resultados em si, eu acho muito interessante. Definitivamente houve uma rejeição aos candidatos tradicionais. O MDB, o PSDB perderam muitos deputados, e muitos candidatos para senador e para governador foram derrotados pelos dois partidos. O PT também perdeu, a presidenta Dilma Rousseff perdeu, e também o Eduardo Suplicy para senador em Minas Gerais, em São Paulo. Mas a bancada do PT baixou um pouco, mas não tanto como imaginava. Imaginava que seria uma lavagem. E aumentou muito os deputados do Bolsonaro, isso fica evidente. E também me surpreendeu muito como a Marina Silva basicamente desapareceu, e o Alckmin e Meirelles, entre os dois, nem chegaram a 6 pontos, ou seja, foi totalmente rejeitado o PSDB e o MDB. Eu acho que em parte porque são muito identificados com o governo atual do Michel Temer. E agora vamos ver o que vai acontecer no segundo turno, né? Sim. Eu vi a mídia estrangeira, eu vi mais aqui a mídia dos Estados Unidos, comentando que a percentagem de votos do candidato Bolsonaro foi maior do que se esperava. Eu acho que no Brasil as pessoas não esperavam também essa votação. E para mim, pessoalmente, agora eu vou falar com uma pessoa que conhece o Brasil 40 anos, morei no Brasil quase 10 anos, ensino a história do Brasil. Eu estou muito preocupado, porque eu acho que
E eu vou ser muito sincero com você, eu acho que a candidatura do Bolsonaro é muito perigosa pelo Brasil. Quando eu falo isso para as pessoas, eles não entendem muito bem, eles defendem ele, dizendo que é uma pessoa que vai eliminar a corrupção, e é um cara honesto, que vai acabar com toda a bagunça, problemas, a violência, a criminalidade. Mas eu acho que eles não entendem que, primeiro, é uma pessoa que eu acho que tem um discurso muito forte, mas eu acho que ele não vai conseguir implementar muitas coisas que ele quer implementar. Mas, do outro lado, ele tem uma série de falas no passado, discursos que são muito perigosos para quem acredita na democracia. O que eu falo quando digo isso? O que é democracia? Democracia é o direito das pessoas viver, existir, opinar, independentemente se estamos de acordo com eles ou não. Então, o Bolsonaro fica evidentemente hostil às pessoas LGBT. Ele tem feito comentários gravados e muitos racistas e tem mostrado claramente que ele não valoriza a mulher como uma pessoa igual. Acha que ela não deve receber o mesmo salário do homem. Tem feito comentários muito agressivos contra mulheres políticas. Então é uma pessoa que me preocupa muito, porque eu acho que ele vai espalhar ódio no Brasil. E as pessoas que apoiam ele, mesmo antes dele ser eleito, já estão sendo muito agressivos com a oposição. Há várias reportagens e são verificadas, não são fake news, de pessoas agredidas nos últimos 2 dias por usar uma camiseta do Haddad, por usar uma indicação que apoia a campanha ele não. Isso é muito preocupante, porque isso não cabe dentro da democracia, esse tipo de comportamento. E ele e os apoiadores dele se sentiram muito empoderecidos para poder ser agressivo e violento contra as pessoas que têm outras opiniões políticas. Isso é muito preocupante. Em nossas sociedades, esse comportamento é um comportamento fascista. Muito preocupante para mim. E como você explica essa negação, que é uma coisa que a gente vê também aqui nos Estados Unidos, as pessoas que apoiam o Trump, que também dizem que é a invenção da mídia, as declarações racistas, preconceituosas e xenofóbicas que o Trump faz, e também ligando a indicação do Brett Kavanaugh para a Suprema Corte, inclusive com voto de mulheres. Não, eu acho que são coisas muito parecidas entre o Trump e o Bolsonaro. Mas se eu vou ser muito sincero contigo, eu acho que o Bolsonaro é muito mais perigoso do que Donald Trump. E eu honestamente não gosto da política do Donald Trump. Mas o Bolsonaro, ele tem um discurso de ódio, de agressividade, de falta de respeito ao outro, muito mais direto. E eu acho que é uma pessoa que é muito limitada, não é uma pessoa muito preparada. Então, como presidente, ele não vai ser um bom executor. Como vocês sabem, está há 26 anos na política e só conseguiu aprovar 2 projetos de lei. Em todo esse tempo, o que ele estava fazendo no Congresso? Estava fazendo outra coisa, que não era de ser político preocupado com solucionar os problemas do país. E ele substitui essas coisas concretas com o discurso de ódio. Então, mas por que as pessoas não apoiam ele? Eu acho que são vários motivos, várias razões. Entre eles, houve uma grande decepção com o Partido dos Trabalhadores, porque as pessoas imaginavam uma certa honestidade que não foi visível entre várias pessoas indicadas pelo PT para dirigir Petrobras e outros lugares. As pessoas promovido muito pela mídia no Brasil, especialmente o TV Globo, tem um certo desprezo aos políticos em geral e procurem, então, soluções simples, pessoas que têm chavões para soluções, que têm slogans, assim, respostas muito simples para questões complicadas. Pois e nesse processo histórico, porque a gente já viu isso
na Alemanha, com Hitler. Nós já vimos isso durante toda a história da humanidade. A gente vê esses períodos. Como que você vê o futuro? Bom, eu acho que o Bolsonaro, ele reflete a mesma onda conservadora, xenofóbica, racista, que está se manifestando na Europa com candidatos eleitos em vários países e no próprio Trump nos Estados Unidos, com suas campanhas contra os trabalhadores indocumentados, separação das famílias, discursos contra movimentos pelos direitos civis aqui nos Estados Unidos, etc. Agora, o futuro no Brasil, eu acho que vai ser muito, muito ruim. Então, os seus ouvintes são brasileiros aqui, dos Estados Unidos, que têm laços familiares. Eu acredito que devem ser pessoas que estão ouvindo esse programa, pensando, esse gringo não entende o Brasil, ele está falando besteira. Pessoas que acreditam em Bolsonaro, que vai influenciar a sua família a votar nele. Entendo isso. Mas, infelizmente, e agora, Luísa, em 6 meses, 1 ano, quando você me chama de novo para falar no seu programa de rádio, eu acho que a gente vai lembrar esse dia. Porque quem apoia o Bolsonaro e as suas medidas, quem vota nele, é responsável por o que o Bolsonaro vai fazer. Então, se ele acaba com o 13º, que ele tinha prometido, se ele faz uma série de reformas para acabar com a previdência social, para acabar com outras conquistas dos trabalhadores brasileiros, quem votou nele é responsável por essas mudanças, pelo mal. E, infelizmente, eu acho como... Tem 2 momentos na história brasileira que eu acho que nos podem ajudar. Um que foi quando Jânio Quadros foi eleito presidente em 61, e outro quando o Collor de Mello foi eleito em 89. Os 2 prometeram muita coisa bonita, as pessoas já achavam que eles iam acabar com corrupção. Uhum. E um foi tão incompetente que ele renunciou depois de 8 meses, foi um presidente horrível. Uhum. E o outro foi claramente envolvido em corrupção e se renunciou antes de ser impedido de seguir como presidente. Eu acho que o povo brasileiro, a maioria, infelizmente, corre o risco de fazer o mesmo erro. Desculpe. Inclusive, Jim, foi bom você lembrar na 61, a eleição de Jânio Quadros, porque Jânio Quadros revolucionou o Brasil. Tinha um clima de divergência, como agora, quer dizer, as pessoas que apoiavam Jânio Quadros eram apaixonadas, era uma coisa radical a favor do Jânio Quadros. E é uma noção como uma pessoa pode ser o salvador da pátria. Sim. Uma pessoa, e seu discurso pode resolver problemas muito complexos. Por exemplo, você pode dizer, bom, o Bolsonaro quer acabar com o crime. Ele vai matar todos os criminais. Mas o que é isso? Vai entrar numa comunidade matando as pessoas? Que isso? Pessoas que são criminais que são presos, condenados e se vê à prisão. E tem que ser julgados, né? Tem que passar por um processo da justiça. Quer dizer, você sair matando todo mundo não vai resolver o problema nem da violência nem do crime. A proposta dele de deixar todo mundo andar de armas. Então, tudo bem. As pessoas que votam nele, se ele implementa essa lei, e depois tem um sobrinho, um filho, um neto, que é assassinado por um outro motorista de carro, que fica chateado porque, sei lá, ele acha que cortou outro no trânsito e tira uma revólver para matar o outro. Isso é responsabilidade da pessoa que votou nessa candidata com esses propostos horríveis. Então, isso é o problema com o Bolsonaro. Do outro lado, eu acho que eu quero falar uma coisa positiva sobre o Haddad. Haddad foi ministro de Educação durante 6 anos no governo de Lula. E quem conhece as universidades brasileiras sabe que foi ele que administrou toda a expansão das universidades brasileiras, oferecendo milhares de oportunidades de pessoas que moravam fora das cidades centrais dos capitais a ter acesso à universidade. Ele, nesse sentido, foi muito importante
E ele foi um prefeito de São Paulo que tentou solucionar os problemas de São Paulo e democratizar a cidade. É uma pessoa culto, inteligente, advogado, professor de filosofia da USP e muito capaz de dirigir o país. E outro, uma pessoa que só sabe gritar e acusar as outras pessoas de coisas feias. Então, a opção para mim é claro, e não tem dúvida sobre essas duas opções. Uma pessoa humana, sério, comprometido, e outra uma pessoa que só sabe falar as coisas negativas e agressivas contra o outro, a pessoa diferente dele. Isso é muito perigoso para o país. E não é o país, não é o comportamento brasileiro que eu gosto tanto, das pessoas generosas e abertas e amáveis e carinhosas. É outro tipo de brasileiro que é hostil, cheio de ódio, cheio de agressividade. Enfim. E agora, as pessoas que estão ouvindo esse programa têm parentes, têm amigos, têm pessoas que estão morando no Brasil e eles podem influenciar. Eles vivem no governo de Trump. E que diz Bolsonaro? Para ele, Trump é um herói. Então, eu acho que os brasileiros têm que pensar, bom, os brasileiros aqui que acham que Trump é maravilhoso, perfeito. Vamos apoiar Bolsonaro. Mas quem acha que Trump é um presidente ruim para os Estados Unidos, tem que pensar, bom, então por que Bolsonaro gosta tanto do Trump, se ele é uma pessoa tão ruim? Tem alguma coisa errada com ele, que ele tanto fala bem sobre a presidência do Trump? Tem que pensar nessas coisas. A imprensa aqui também tem destacado o fato de ele estar sendo assessorado pelo Stephen Bannon. Tem aparecido fotos na imprensa americana. Mas eu queria levantar outro ponto, ainda com relação a Jânio Quadros, porque aquele período conturbado da presidência de Jânio Quadros e a renúncia, então, é uma das causas, é um dos eventos que ajudaram ao golpe, a ditadura se instalar no Brasil em 1964. Aliás, você lembra muito bem, uma coisa muito importante lembrar sobre Bolsonaro. Ele não somente defende a ditadura militar brasileira, mas ele também defende o fato que a ditadura brasileira matava e torturava as pessoas. Pessoas como você, como eu, com outras pessoas que tinham opiniões diferentes dos militares no poder, presos e torturados. E o próprio Bolsonaro, quando foi criticado sobre a sua posição de tortura, e isso está gravado, não está inventado, ele falou, não, o erro dos militares durante a ditadura, que ele não chama de ditadura, ele fala sobre a revolução, esse foi um erro de não torturar, mas de não matar, tive que matar as pessoas. E ele falou, e se eu chego ao poder, eu preciso matar uns 30 mil pessoas, começando com Fernando Henrique Cardoso. E ele fala isso, claramente, que se não é uma coisa que foi inventado, uma gravação falsificada. Então, é uma pessoa muito perigosa, que quer voltar para um governo ditatorial, onde não tem prensa livre, tem censura, tem controle e decisões feitas por um grupo de militares que nem uma participação popular. É muito perigoso isso para o Brasil. E as pessoas, infelizmente, não entendem esse perigo. Pelo menos o que parece quase uma maioria. Bom, então nós temos o segundo turno em 3 semanas, mais ou menos, 2 semanas e meia, 3. Alguma previsão? Bom, primeiro eu queria mencionar que um grupo de professores de Harvard, de Brown, de Princeton, de Yale, de New York University, escreveram um manifesto contra o Bolsonaro, explicando por que ele é uma ameaça para o Brasil, como estamos preocupados com isso. Estamos circulando entre outros professores universitários e nós vamos lançar essa manifesto a semana que vem, eu acredito, com várias milhas de assinaturas de professores universitários ou que estudam no Brasil, que estudam na América Latina, ou se preocupam com a situação internacional. A minha previsão é que vai ser uma campanha muito apertada,
Eu não sei se o PT consegue unir as forças necessárias para derrotar Bolsonaro. E se Bolsonaro for eleito, ele vai começar a implementar seu programa, e pobre do Brasil que vai ter que aguentar essa pessoa no poder. Bom, vamos rezar para que isso não aconteça. Eu não quero terminar esse programa negativo. Eu sou uma pessoa que tem muitos anos, participava aqui nos Estados Unidos desde muito jovem, quando tinha 12, 13, 14 anos, no movimento pelos direitos civis dos negros, foi militante do movimento LGBT aqui nos Estados Unidos, acompanhei muitos movimentos aqui no Brasil. Eu acho que as pessoas podem lutar e vencer e conter esse tipo de pessoas. Então, eu acho que está na hora das pessoas dizer não a ele, não a racismo e homofobia e misoginia no Brasil. Vamos deter essa ameaça à democracia brasileira. Muito bem, obrigada, Tim. A gente conversa depois das eleições, então. Ok, tchau, tchau. Um abraço, tchau. Então, nós ouvimos duas boas entrevistas, uma sobre o lançamento do livro da Lídia Ferreira sobre violência doméstica, com depoimentos de mulheres que sobreviveram à violência doméstica, que lutaram, não é, que conseguiram sair de uma situação de violência, e a entrevista com o professor James Green, da Brown University, fazendo uma análise do primeiro turno das eleições no Brasil. Então, convido a todos os ouvintes, todas e todos os ouvintes do Estação Mulher, para participar conosco nesta quarta-feira, dia 17, a partir das 5h30, das 6h30 da tarde, 18h30 da tarde, de uma mesa redonda sobre família e relações saudáveis. Vamos conversar sobre, não é, como nós vemos a família hoje e sobre relacionamentos saudáveis. Será, como eu disse, 6h30 no Grupo Mulher Brasileira. Eu espero você dar uma ligadinha para o 617-202-5775 para nos deixar saber que você vai estar lá. Aproveito também para lembrar que o segundo turno das eleições brasileiras é agora, dia 28, domingo dia 28, e que se você não pôde votar no primeiro turno, você já pode justificar seu voto. Tem um site tem um link no site do Tribunal Superior Eleitoral onde você pode votar. E se você precisar de informação sobre isso, pode ligar para o Grupo Mulher Brasileira, que nós podemos lhe ajudar. Você pode também entrar no site do Consulado do Brasil. Você só pode justificar seu voto se você for online. Você não pode justificar seu voto pessoalmente, indo no consulado. Você não precisa ir no consulado para fazer isso. E para você transferir o seu voto, por acaso, se você ainda vota no Brasil e você quer transferir seu voto, você só vai poder fazer isso depois do dia 5 de novembro. Agora, você não pode fazer. Enquanto estiver no período eleitoral, você não pode fazer. Mas você pode fazer a justificativa. E se você não pode votar no primeiro turno, mas pode votar no segundo turno, não tem problema. Você pode justificar o primeiro turno e votar no segundo turno. Bom, vamos lembrar também, dia 19, nós temos o Face Life com a doutora Elisa Tristan, do Cambridge Health Alliance, e ela vai falar sobre saúde da mulher e com um enfoque maior no câncer de mama, porque nós estamos em outubro, que é o mês da conscientização e da prevenção do câncer de mama. E no dia 24, também vamos fazer outro Facebook Live, às 4h30 da tarde, com a Lídia Ferreira, conversando com as trabalhadoras domésticas sobre o que está acontecendo na área do trabalho doméstico. Tem medidas importantes sendo anunciadas a nível federal que você precisa saber. São contratos que estão sendo redigidos e o anteprojeto de lei que dará direitos a todas as trabalhadoras domésticas
a nível que vai regulamentar a profissão do trabalho doméstico a nível nacional. A Lídia vai conversar sobre isso, vai lembrar os direitos da Carta de Direitos das Trabalhadoras Domésticas aqui em Massachusetts, e nós vamos também conversar com a advogada Hannah Crispin sobre imigração. E se você está interessado em fazer um treinamento da Cooperativa Vida Verde, dá uma ligadinha para o 617-202-5775, nós vamos fazer um outro treinamento da Cooperativa Vida Verde. Outro assunto que eu quero conversar com vocês antes de ir embora, duas coisas. A advogada Hannah Crispin vai estar no Grupo Mulher Brasileira no dia 24 para fazer o Face Life, mas também para atender individualmente. Se você tem uma questão, precisa de uma orientação sobre imigração e sobre família, dá uma ligadinha para a gente, porque nós precisamos... você precisa se inscrever para a clínica. A clínica é a partir das 5h30 da tarde. O outro assunto que eu quero conversar com vocês, que eu tenho conversado aqui, é sobre essa questão que em inglês eles chamam de public charge. São benefícios que o governo está mudando a forma como ele descreve public charge. Public charge são programas que beneficiam pessoas, famílias que dependem do governo financeiramente. Pessoas que estão com algum problema financeiro, estão desempregadas, não conseguem comprar comida. Então, existem programas que ajudam as famílias. E o governo está mudando a forma como ele descreve esses programas e ele está ameaçando, está propondo ligar o uso desses programas ao ajustamento do status imigratório. Então, você precisa estar informada que programas eles estão propondo ligar ao ajustamento do status imigratório e que programas não estão ligados. Por exemplo, ele quer ligar seguro de saúde, ele quer ligar outros programas. Agora, o que você precisa saber, que é muito importante, é que isso não está em vigor e que você, de forma alguma, deve abrir mão de nenhum programa porque você fica com medo que isso vai interferir na possibilidade de você regularizar a sua situação imigratória. O governo propôs isso, esta semana ele publicou isso numa publicação oficial que torna esses programas oficialmente lançados, mas esses programas não estão em vigor. Nós temos um prazo de 60 dias para fazer comentários e todas nós, o Grupo Mulher Brasileira fará comentários e nós queremos que você faça comentário. Procure o Grupo Mulher Brasileira porque nós podemos ajudar. São comentários curtos, são comentários diretos, são comentários simples que dizem: se eu perder o programa X, eu não tenho condições de criar meus filhos, eu não posso colocar comida dentro de casa, eu não posso tratar da saúde, meu filho tem um problema de saúde, minha filha precisa ir ao médico todo mês. Então, nós precisamos desse tipo de comentário e a gente precisa que você nos ajude com isso, que você nos diga como você está usando esses programas, que programas que você não pode deixar de usar. Esses programas que o governo está propondo são programas geralmente para quem tem o Green Card. E o programa, se você está no processo de fazer o seu Green Card, você precisa se informar sobre isso, você precisa comentar sobre isso, porque nós não queremos perder estes programas. São programas que existem há décadas e são programas que ajudam as famílias, né, que estão passando por uma necessidade, geralmente temporária, a sair dessa situação de crise. Então, você precisa contar para a gente o que está se passando, para que a gente possa contar essa história para o governo federal, para que o governo federal não instaure esses programas. Ok? Novamente, o número do grupo é 617-202-5775. A gente conta com a sua ajuda nisso. A gente conta com você, espera você aqui no Estação Mulher, no próximo domingo, no próximo sábado, às 11 da manhã, pela 12h30 AM, e a gente espera você essa semana, dia 17, 6h30 da tarde, no Grupo Mulher Brasileira,
para você participar da mesa redonda com a gente. Vai ser um prazer ter você lá. Essa mesa redonda vai ser facilitada pela Fânia Rezende da MAPS e a gente espera, conta com você. Outra coisa, esse programa do dia 17 está sendo feito com o Espaço da Mulher Brasileira do Consulado do Brasil. E no dia 30, 6h30 da tarde, vai ter o encerramento dessa semana de prevenção da violência doméstica e do câncer de mama no consulado. Você está convidada a vir com o Grupo Mulher Brasileira e participar conosco. A Lídia Ferreira vai estar lá também com o seu livro e nós vamos fazer vai ser um programa muito bom. Então, esperamos você no próximo Estação Mulher, sábado que vem, dia 17 no grupo. Uma ótima semana e até logo.